Boa noite mais uma vez, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, a gente poder estudar juntos, poder que cada um com a sua energia possa ir somando de um a um e aí ter essa energia do todo que é tão boa, tão alegre, tão gostosa de sentir, a gente leva para nossa casa essa energia maravilhosa. Para mim é uma alegria gigante poder estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Cunha, se alguém estiver vendo a primeira vez, então a minha palestra eu costumo falar bastante, então se vocês não cercar e falar assim, a hora, passa de horas o atendimento. Brincadeiras à parte, pessoal. A Luzia me chamou semana passada, né? Mas não me avisou hoje, então o que aconteceu? Eu esqueci, por isso que eu cheguei correndo, acelerado, mas vai dar tudo certo, gente. Mas é porque eu te falei essa semana, o celular desperta a hora de vir pra cá, aí eu lembro. Graças a Deus que Deus vai mandando, o dia que o mentor não vier pra fazer a palestra pra vocês, eu também não faço não, tá? O dia que não vier a inspiração do lado de lá, eu não faço nadinha. Pronto, tudo pronto. Eu aproveitei, então, na hora que eu lembrei que tinha que chegar aqui, quando a Luzia me pediu que queria uma palestra, eu abri o evangelho, meu evangelho é cheio de marcazinhas, depois a gente vai fazendo, e trouxe um tema bem especial para a gente estudar junto. Mas antes de começar, vamos pedir então autorização para os nossos mentores, para os nossos amigos espirituais, para que a gente possa começar o nosso trabalho, aliás, continuar, né? Porque já estava sendo muito bem harmonizado, com a vibração de música maravilhosa com nossos irmãos aqui cantando. Então fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, nos conectemos neste momento com a força maior de Deus. Querido Pai de infinita misericórdia, agradecidos estamos da oportunidade de estar aqui, juntos, congregados neste templo, aonde a energia de cada um, o coração de cada um, estando lado a lado, ombro a ombro, vai se fortalecendo um no outro. E essa energia vibra tão positivamente que sentimos, no nosso eu mais profundo, a alegria de estarmos juntos, vibrando bênçãos de luz por nós mesmos, aonde aqui viemos buscar consolo, abrigo, calma, remédio. Também encontramos instrução, também encontramos caridade e também encontramos trabalho. Obrigado, querido Mestre. Obrigado, Pai amado, por nos prodigalizar o trabalho necessário, a fim de que possamos sustentar a matéria, mas também sustentar o nosso espírito, a fim de que possamos estar cada dia melhores, um dia após o outro, independente de qualquer dor que possa nos assolar o coração, independente de qualquer sensação que possa nos tirar do eixo. A tua luz sobre todos nós é o que nos faz cada vez mais confiantes de que estamos em recuperação e o dia de amanhã será muito melhor do que hoje, e assim, por consequência, quando desaflorarmos no plano maior, estaremos bem melhores, livres de muitos dos erros que nós fomos acumulando e aqui agora resgatamos. Confiados na assistência superior, pedindo permissão aos espíritos amigos para darmos início a mais uma noite de estudos, que assim seja. Como eu disse, eu abri o capítulo e separei aqui a leitura chamada A Fé Transporta Montanhas. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e faz parte de uma parábola, de uma leitura, de um acontecimento. Se tiver ruim aí vocês falam, gente, eu forço mais um pouco. De um acontecimento da vida do Cristo e que foi colocado na Bíblia por Mateus, no seu livro, no seu Evangelho, que toca no fundo da nossa alma. Esse acontecimento conta que um casal com um filho chegou até Jesus e disse: esse nosso filho, ele, por vezes, ele tem desmaios, ele tem algum problema, que ele fica se debatendo, outras vezes, até na Bíblia fala, ele cai na água ou cai no fogo, que não quer dizer que ele caiu na água, nem caiu no fogo, senão ele estava todo machucado, mas quer dizer assim, que em qualquer lugar, ele cai, ele se debate, ele tem algum problema com ele, e aí a gente trouxe ele para os seus apóstolos, isso aqui eu estou traduzindo,
né, para o mineirês e para o goianês, que é o que eu falo, que eu sou nascido em Goiás, na divisa aqui com Minas. Então eu traduzo o aramaico da época do Cristo para o nosso mineirês, com o meu pedaço de goianês. E esses seus apóstolos não conseguiram curar, não foi possível que eles curassem o nosso filho. Aí a gente trouxe até você, na esperança de que você possa curar. Aí eu vou ler o que Jesus disse, porque aí agora eu não posso traduzir mais, a palavra de Jesus tem que ser na risca. Ó raça incrédula e depravada, até quando eu estarei convosco? Nossa, que Jesus forte, né? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui para mim o menino. E pondo a mão sobre o menino, Jesus o curou na mesma hora. Aí os apóstolos vão chegar em Jesus. Ah, mas o que aconteceu? O porquê que nós, que curamos em seu nome, fizemos já vários milagres, várias vezes, colocamos paralíticos para andar, cegos para ver, com o nosso poder pela imposição da mão, como o Senhor nos ensinou, por que esse garoto a gente não conseguiu curar? Aí Jesus responde: a tua incredulidade por conta dela, porque em verdade vos digo que se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis para aquela montanha, vai daqui para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É uma passagem dura sobre o título do Cristo. Nós sabemos que Jesus era amor. Em todas as passagens de Jesus, nós só vemos amor, só vemos afabilidade. Por que será que nesse momento Jesus foi um pouco mais ríspido e quis trazer uma lição como um pai que traz para um filho com a certeza de que, olha, tem que ser assim? Quantas das vezes nas nossas casas a gente chegou para o nosso pai sabendo que talvez a gente até estava certo, mas um centímetrozinho estava acontecendo de errado e o nosso pai foi mais duro com a gente, pegou na rédea mais pesada e fez com que a gente entendesse talvez de uma forma mais ríspida. Será que só eu que passei por isso? Acho que todo mundo aqui já passou por isso. E aí o que a gente faz? Se a gente for criança, a gente abre o berreiro, né? Ah, mas eu queria. E se for adolescente, então, aí que a gente quer acabar com o mundo, né? É porque você não sabe o que está acontecendo, é porque sou eu. Quantas das vezes que nós tomamos essa medida mais ríspida e a gente fica com o coraçãozinho apertado? Imagina os apóstolos que abandonaram as suas vidas, abandonaram os seus trabalhos, as suas famílias para seguir o Messias, estavam trabalhando para o Messias e aí tomou uma chicotada naquela hora. Por que será? Aí a gente volta nisso. Primeiro vamos entender o porquê que Jesus trouxe que a fé pode transpor as montanhas. Será que as montanhas que Jesus quis dizer são realmente os morros, as serras, os montes? Será que se eu falar para a serra ali, ó, serrazinha, eu quero que você não seja aqui perto do Novo Mundo, eu quero que você fique lá perto do Tabajaras, será que ela vai? Seria fácil nós resolver os problemas de Uberlândia, porque nós temos uma rua lá no centro, que todo mundo conhece, que chama Rondon, que alaga, porque a cidade é feita em cima de 2 montes, e lá embaixo é um vale onde era um lago, e aí alaga. Então era muito fácil, eu pego a terra que está sobrando para cá, levo para lá e nivelo a cidade. Jesus aqui não quis dizer montes na figura literal de uma montanha. Vamos começar a entender do que nós somos. Quem somos nós, homens? Homens e mulheres, o ser humano. Quem somos nós, humanos? Nós somos filhos de Deus. Fomos criados por Ele como espíritos ignorantes que buscassem a evolução. Um detalhe bem legal é que a gente já estudou isso aqui, eu mesmo já trouxe esse tema e faz parte lá do comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, aonde vai trazer a força maior do universo, o fluido cósmico universal, e também lá no Livro dos Espíritos explica tintim por tintim. Para quem perdeu essas palestras pode ir lá no YouTube assistir, ouvir aqui outras vezes e a gente refaz o tema, que Deus, a energia de Deus está em todo lugar. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, aquelas coisas que a gente aprendeu lá na aulinha de catequese ou no ensino religioso da escola, quem é mais antigo igual eu, que a molecada de hoje já não tem mais essas matérias, né? Foram substituídas. Mas a gente acaba aprendendo. Deus está em todo lugar. Para a gente entender de fato como que Deus está em todo lugar, imagina que tudo que a gente está aqui, ó, nesse
fechado aqui dessa sala, aqui eu não sei quantos metros quadrados que tem, mas a gente está aqui em torno de umas 100 pessoas. E essas 100 pessoas estão todas respirando. A gente puxa, ó, vem oxigênio, a gente joga fora o gás carbônico. Imagina se a gente pensar em Deus como o oxigênio. Está em todo lugar. Não tem lugar aqui na Terra que o oxigênio não está. Ah, Jefferson, eu faço uma cabine pressurizada onde não tem oxigênio. Beleza, deixa ela ali pro canto. Aqui a gente está falando do todo. Se eu sair dessa sala e ir lá para fora, tem oxigênio? Tem. Se eu sair ali para dentro, tem oxigênio? Tem. Imagina que isso é Deus. Em todos os lugares que eu vou ter oxigênio. Jefferson, se eu mergulhar minha cabeça dentro d'água, ela não tem oxigênio. Tem oxigênio, senão os peixes morriam afogados. O peixe consegue tirar o oxigênio da água. 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. O H2O. H2O não é só marca de água, gente. Não, é porque tem oxigênio lá. Então, se eu pensar que Deus for o oxigênio que a gente respira, para dar um exemplo legal, a gente percebe o quanto Ele está presente à nossa volta. Aí vamos pensar dentro da gente. Dentro da gente tem oxigênio? O nosso corpo é feito de moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio, minerais e vitaminas e células e por mais aí outras coisas que a gente tem dentro da gente. Então, se o oxigênio está dentro de nós, Deus também está dentro de nós. Se eu ficar um minutinho assim sem respirar, segurar minha respiração, é possível? É possível. Se eu ficar muito tempo sem segurar a respiração, o que acontece? Eu vou conhecer o plano espiritual mais cedo. Eu espero que aqui ninguém esteja querendo, gente. Pelo amor de Deus, vamos ficar aqui mais um tempo. Precisamos, tem ninguém resgatar. Por que eu quis trazer dessa forma? Para que a gente possa entender o porquê que Jesus fala isso para o apóstolo e o porquê que os apóstolos faziam curas e o porquê que a gente não faz. Nós somos seres criados por Deus, Deus está em nós. Se Deus está em nós, nós também temos divindade. O ser humano, se eu tenho Deus dentro de mim, eu também, de certa forma, sou uma parte de Deus. Então, se Deus está em nós, eu também estou em Deus. O que é o problema? O porquê que me falta, às vezes, a força que um apóstolo teria, ou que o próprio Messias, ou que o próprio Jesus teria? Porque eu não tenho vontade de ajudar. Eu não tenho... Meu egoísmo é tão grande, o meu ego é tão grande, que se eu começar a fazer milagre hoje, amanhã eu começo a cobrar. Porque eu preciso ganhar um dinheiro, não dá para ficar à toa aqui na terra, né? Eu vou abdicar do meu trabalho e não vou ganhar nada. Ou mesmo que eu fale, eu não vou cobrar, mas eu quero muito obrigado. Eu quero que me falem assim, nossa, mas eu sou maravilhoso. O Jefferson faz milagres, vamos atrás dele. É por isso que muitas das vezes os milagres vislumbram, as pessoas que faziam milagres vão sendo desmascaradas, e aí chega naquele momento que fala assim, ó, ah, mas eu errei porque eu sou humano. Mas até o momento que eu fazia só milagre, eu era uma divindade, eu era um guru. Aí eu comecei a errar, me tornei humano da noite para o dia. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque se a gente parar para pensar, todos nós podemos impor curas? Será que pode ou não pode? Pode, podemos, com certeza. Principalmente a cura do eu. Principalmente a cura do eu. Porque talvez eu ainda não estou preparado para curar o outro. Porque a fé, se a gente for pegar o sentido mais intrínseco da palavra, tem muita gente que acha que fé é que eu acredite. Fé é eu acreditar. Se eu perguntar para uma criança, talvez ela vai falar, o que é fé? Fé é acreditar em Deus. A maioria vai falar isso. Porque a fé ficou muito restrita ao longo dos anos da humanidade no âmbito religioso. Nós fomos doutrinados, era após era, que a fé e o conceito até mesmo do ensino era fechado aos templos religiosos. A educação foi sendo jogada para a sociedade, sobretudo para as pessoas mais carentes, não tem muito tempo. Até pouco tempo atrás, e isso aí é fácil de você entender, porque a gente estuda na doutrina espírita, uma alma maravilhosa dessa Minas Gerais, nascida lá em Sacramento, chamada Eurípides Barçanufo, que a época dele, 1800 e pouco, as missas eram rezadas ainda em latim aqui no Brasil, e ele tinha autorização do padre para fazer missa. E aqui não é crítica, pelo amor de Deus, gente, não está criticando o conceito religioso católico.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o costume das religiões era que o conhecimento não poderia ser divulgado em grande escala, porque o povo não estava pronto para saber. Jesus ensinava por parábolas, Jesus ensinava por anedotas. É daí que ele fala que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para a montanha, vai daqui para ali, ela iria. Olha a exacerbação do Cristo, olha o quanto que o Cristo foi exagerado, vamos dizer assim. Ele pegou uma montanha, que é uma quantidade muito grande de terra, que para eu transportar uma montanha em peso eu gastaria vários caminhões. Naquela época os carros eram carruagens puxadas a cavalo, então eu precisaria transportar uma montanha, e para fazer isso eu precisava de um grão de mostarda de fé. Quem aí conhece mostarda sabe o tamanhozinho que é. Quem não conhece pensa que é menor que um grão de arroz, um grãozinho de mostarda, e a gente espreme ele para fazer aquele molho lá mais azedo, mas é pequenininho. Então, se eu tivesse a fé desse tamanhozinho, eu poderia transportar as montanhas. Por que que Jesus traz assim? Por que que ele fala assim tão exageradamente? Porque aquele momento ali, os apóstolos, eles estavam duvidando da própria fé. Olha, mestre, por que você curou e nós não conseguimos? Eles podiam curar se eles quisessem. O que é o detalhe? O não acreditar fez com que eles não fizessem a cura. Então aí a gente pode mudar um pouco esse conceito de fé, de acreditar, e passar uma fé para outro entendimento. Um amigo meu chamado Rafael Siqueira, um grande palestrante espírita da equipe do Raul Teixeira, uma certa vez a gente estava fazendo uma palestra em conjunto lá para a Federação de Goiás, e aí ele falou o seguinte: a fé, eu nunca mais esqueci, porque isso tem a ver com fé verdadeira. A fé são 3 Cs. 3 Cs, e eu até anotei para não falar errado, porque como está no YouTube, depois ele pode puxar minha orelha, né? A fé são 3 Cs. Confiança é o primeiro C. Então, melhor do que acreditar é confiar. Fé é tipo assim, ó, sabe aquele exercício que a gente vê em palestra motivacional, na empresa, ou mesmo na escola, de que você vai fechar os olhos e alguém vai estar atrás, você vai cair para trás e alguém vai te segurar? Naquele momento você acredita tanto naquela pessoa, você tem tanta fé naquela pessoa, que você vai para trás sabendo que se você cair no chão e bater a nuca, você pode ir conhecer o plano espiritual mais cedo, você pode criar um galo na cabeça, no mínimo, ou no máximo ir desencarnar. E você fecha os olhos e cai. Por quê? Porque você confia naquela pessoa. Ah, mas eu nunca confiaria, eu nunca que eu ia cair para trás, que eu não sou bobo, eu ia olhar primeiro se ela ia me pegar. Quer pegar um jeito de confiança maior? Nós todos estamos dentro desse prédio, não estamos? Nós não confiamos muito no pedreiro que fez isso aqui? Nós confiamos tanto no pedreiro que fez isso aqui, que você só parou para pensar que isso aqui pode desabar agora que eu falei. Ninguém estava com essa preocupação, e nem precisa, gente, foi muito bem construído, com engenheiro, com arquiteto, tudo bonitinho, a prefeitura assinou, validou, mas a gente confia tanto, que nós entramos para cá e a gente entra para nossa casa todo dia, e a gente nunca pensou assim, ó, será se o pedreiro que fez isso aqui usou a areia na quantidade certa? Será que ele escorou isso aqui direitinho? A gente confia, eu tenho fé que aquilo ali não vai cair. E o que me dá essa fé? É que a gente veio aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e o teto continua igual. Será que Deus muda? O que muda é a minha percepção de Deus, né? Porque o Deus lá do Velho Testamento, por exemplo, era um Deus tirano, porque nós humanos fomos o criando desse jeito. E aí Jesus mudou a figura para um Deus Pai, um Deus Papai, que nos ama. Mas Deus é o mesmo, da nossa criação até hoje. O mundo muda? Muda, porque ele se transforma, mas não deixou de ser a Terra. Muda as condições, mas continua igual. Isso é confiança. Confiança é eu entender que pode mudar qualquer tipo de variável, pode ocorrer qualquer tipo de transformação, mas que as coisas geralmente tendem a ser como são, no sentido mais óbvio da palavra. Ah, Jefferson, nós fomos criados por evolução. Por que que hoje você está aí de pé e eu não estou? Essa é uma pergunta que eu já ouvi numa palestra. Por que que você está sadio aí falando de Jesus e o meu filho nasceu com câncer? A gente escuta isso nas palestras, porque nem sempre a gente faz palestra num lugar onde todo mundo já está instruído. Tem vez que a gente faz palestra em posto de assistência, tem vez que a gente faz palestra para uma pessoa que está conhecendo a doutrina espírita a primeira vez, ou que chegou no centro desesperado. O que eu faço para conseguir parar que a minha dor pare? É porque nós fomos criados com
iguais os espíritos, com as leis gravadas no nosso espírito. Essas leis são causa e efeito, lei do progresso, lei de evolução, lei da reencarnação, livre-arbítrio e por aí vai. E essas leis que estão gravadas no nosso espírito são iguais para todo mundo. Ela não muda para mim do que muda para a Luzia. O que diferencia? É porque Deus, em sua sabedoria, onisciência, onipotência, onipresença, Deus em sua sabedoria suprema, se Ele nos criasse já com o caminho destinado, o que a gente ia fazer? Qual que é o sentido dessa criação? Qual que é a inteligência desse ser que criou alguém já com destino predeterminado? Para que nós ia servir? Nós somos donos das nossas atitudes, temos o livre-arbítrio. Ele nos deu que teríamos que evoluir, está gravado no nosso eu, mas cada um do jeito que quisesse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque a lei de causa e efeito diz que tudo que eu fizer, eu vou ter que responder, seja nessa vida ou seja na próxima. É aí que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo traz as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Então, um ser da fé é acreditar, é crer, é ter confiança, é entender que a confiança é que, independente da variável, Deus me ama, Deus me criou para ser luz. Se hoje eu não sou luz, é porque eu me afastei dela e estou pagando o preço disso, e pago o meu preço, não é o preço da minha mãe, não é o preço da minha esposa, eu pago o meu. Eu só pago o preço do outro quando eu escolho pagar o preço do outro. Aí eu já estou pronto para evoluir. Duvido que algum de nós aqui esteja. Me coloco no balaio. Pois se a gente estivesse pronto para evoluir, nós não estava aqui. Se a gente está aqui é porque a gente ainda tem alguma coisinha para resgatar. Mas supondo que eu esteja, estou pronto para evoluir e quero estar junto com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, até que ele também esteja pronto. É um direito nosso. Só que mesmo nesse momento, a gente ainda espia algumas coisas que é nosso, que não é deles, mas é tema para outro tópico, para outra palestra. Me chama de novo que a gente fala disso. Eu sempre fico jogando essas pontas, porque senão a Luzia não me convida mais, entendeu? O segundo C é a certeza, que é aí que entra o acreditar, é a certeza. Então eu já confio. Eu ia chegar, eu não esqueci nada. O segundo C é a certeza, é eu ter certeza que Deus me ama, é eu ter certeza do que a dor que eu sofro foi eu que criei, e que ela é para mim, que eu tenho que passar por ela, e que com resignação eu vou vencer ela. É a certeza de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, e aí por consequência. Mas Jefferson, esse amanhã não chega nunca. Imagina que nós somos seres imortais. O que é uma vida? E hoje a expectativa de vida do brasileiro está altíssima, de 90 anos para cima. Mas o que é uma vida? Faleceu a mulher mais velha do mundo, agora é uma brasileira, não é? Quantos anos que essa brasileira tem? Eu não vi. 116. 116 anos. Eu tenho certeza. Eu não conversei com essa... É uma freira, parece, né? Eu não sei se ela tá lúcida, mas se eu chegar nela e falar assim, ó, me conta a história de quando você era menina. Ela falar assim, ó, talvez aconteceu isso, porque ela lembra. Porque é muito curto o espaço de tempo. Eu tenho 31 anos. Parece que passou que nem uma bala. Parece que ontem eu não precisava trabalhar. Hoje eu tenho que vir correndo do trabalho para cá. Chego aqui todo desmontado. E assim vai. E daqui 30 anos, quando eu tiver com 60, parece que vai ter passado assim. Porque a nossa vida passa rápido. Então imagina que existe uma infinidade, que nós somos seres infinitos, nós somos seres imortais em evolução. Então o amanhã talvez não seja nesses próximos 100 anos. Talvez o amanhã demore milênios. Só que será que eu vou ter que esperar isso acontecer? Porque quantas vezes será que a gente reencarnou, cometeu os mesmos erros e voltou lá e bateu o joelho no chão e falou, pelo amor de Deus, me perdoa, deixa eu fazer de novo. Eu vou lá, agora vai ser diferente, eu prometo tudo de uma vez. Deus é tão bom, mas tão bom. Eu sempre brinco, depois que virou YouTube, eu não posso mais fazer essa brincadeira, senão o vídeo cai. Mas eu sempre brinco que Deus é melhor do que aquele lugar que vende móveis em 12 vezes. Porque ele parcela pra gente, eu falava o nome da loja, vocês todo mundo já sabe qual que é, e aí o YouTube derrubou um vídeo uma vez, porque eles pediram. Deus é melhor do que eles. Porque eles parcelam lá, você vai lá comprar um guarda-roupa de R$1.000, ele parcela em 12 vezes. Deus, você chega com uma vida de 100 anos, de só coisa ruim. Fiz mal pro fulano, matei ciclano, judiei do fulano, matei os gatos, os cachorros e por aí vai. Fiz uma atrocidade. Eu era o Nero da vida, toquei fogo na cidade. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vai lá na terra, volta lá, vive um pouquinho,
Paga uma parcela, eu te perdoo 3. Dessas 12, você paga uma, eu já perdoo 3, você fica devendo só mais 9. E aí você volta mais 11, perdoa mais 3, você fica devendo mais 6. E assim a gente vai fazendo. Só não repete o mesmo erro. Mas se você repetir, eu te amo. Eu vou te perdoar de novo. Mas perdoa o seu irmão também. Porque não é assim que a gente promete para Deus? Perdoai como temos perdoado quem nos tem ofendido. E o terceiro C, que você já estava ansioso, já falou, cadê o... E ele não traz o C, pelo amor de Deus. O terceiro C da fé chama-se caridade. Que é isso que eu acabei de falar. Deus nos perdoa todos os momentos e a gente não tem a paciência de perdoar. A gente não tem a noção de amar. Por que que esses 3 Cs faz a fé? Porque se eu tenho a confiança, eu tenho a certeza e eu pratico a caridade, eu estou transportando montanhas. E quais são essas montanhas? As dores que eu sinto. Chega para uma pessoa que sente uma dor, qualquer um de vocês aqui, que todo mundo tem dor, ninguém aqui está isento. Um sente um num lugar, outro sente em outro. Mas chega em qualquer um aqui e fala assim, ó, qual o tamanho da sua dor? Eu tenho certeza que para ele pode não falar, porque tem gente que é muito humilde, mas para ele essa dor é maior do que qualquer montanha. É maior do que o Monte Sinai, é maior... Eu não sei o nome das serras aqui de Uberlândia, eu não sei, mas pensa aí em alguma e eu tenho certeza que alguém vai falar assim, a minha dor é maior do que isso. São as nossas montanhas que nós vamos mover. Porque quando, através da caridade, eu coloco... Já sei que já está dando a hora. O pessoal já avisou aqui no ponto espiritual, aqui no ouvido. Quando eu calo a minha dor, eu acalmo o meu coração para poder escutar o do outro, para poder acalmar a dor do outro, eu estou movendo a minha montanha e não a dele. Porque se ele não quiser ser curado, se ele quiser continuar no problema, eu estou fazendo a minha parte sendo caridoso, colocando o meu ego de lado, falando, ó, nesse momento, estou nem aí porque eu sinto. Se eu ando, se eu não ando, se eu falo, se eu não falo, se eu escuto, se eu enxergo, eu estou trabalhando para o outro, sem esperar nada em troca, sem esperar pagamento, sem esperar obrigado, sem esperar uma prece. Não estou esperando nada, é a caridade desinteressada. Eu estou trabalhando para mim, por mais que eu não pense, por mais que eu não entenda, por mais que eu não queira. Porque quem mais recebe, sou eu. Quando lá perguntava, qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta, a caridade. Qual o maior mal? O egoísmo. E como entendia a caridade Jesus? É a principal pergunta do Livro dos Espíritos. Eu sou ninguém para resumir o Livro dos Espíritos, pelo amor de Deus e pelo amor de Kardec. Porque o Kardec era, antes de ser codificador da doutrina, ele já era um professor reformador da educação da França, discípulo do Pestalozzi, o maior pedagogo que a Terra já viu. Então é de se respeitar um cara desse. Um cara que com metade da minha idade tinha escrito um livro, Como Reformular a Pedagogia na França. Então é de se respeitar. Ele foi lá e codificou o livro com a ajuda dos Espíritos. Mas se eu pudesse resumir o Livro dos Espíritos numa pergunta, se alguém falasse assim, ó, me fala uma pergunta do Livro dos Espíritos para eu mudar a minha vida, para eu ser uma pessoa melhor. Como entendia Jesus a caridade? Essa é a pergunta. E os Espíritos respondem: benevolência para com os outros, indulgência, aliás, benevolência para com o erro dos outros, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Isso é caridade. É ser benevolente e entender que o outro erra, mas eu também erro. Nós todos estamos nas mesmas condições, cada qual com a forma que escolheu. Indulgente para entender que o outro sente dor, porque eu também estou sentindo, e que talvez é preciso de eu amenizar a minha para calar a do outro, para ajudar ele, porque ele está desesperado. E se eu também estiver, vamos ser 2 desesperados, vamos precisar de mais 2 que estão tranquilos para ajudar a gente. E não vai ter esse tanto de braço. Nós vamos estar parecendo que está na UPA lotada, aquele tanto de gente para atender, tem um médico para atender, e esse médico está tentando ali, tentando, e não consegue atender todo mundo. Aí o pessoal começa todo mundo a gritar, ficar louco, e ninguém é atendido, e todo mundo está estressado. E talvez se uma pessoa parasse no meio de todo mundo e falasse, gente, calma, o médico está lá, ele vai atender todo mundo. Quem está sentindo mais dor, levanta a mão, quem está sentindo menos dor, abaixa a mão, vamos deixar eles passar na frente, vamos ser caridosos. Talvez resolvia todos os problemas. E a gente não é indulgente. E por fim, para eu finalizar, porque está passando de hora,
perdão. Perdoar acima de tudo. Acima de tudo. Se a pessoa me pediu perdão, eu perdoo. Se ela não pediu, eu perdoo a si mesmo. Se eu tenho que pedir perdão, eu peço. E se eu não posso pedir para a pessoa, porque meu ego ainda não deixa, porque a gente não é muito imperfeito, que eu comece em oração. Já pedi para Deus, me perdoe por ter feito mal para o outro. Toca ele, para ele poder me perdoar, mesmo sem eu pedir. Vai que isso acontece. E aí meu ego continua aí infladinho. Porque eu quero fazer isso. Porque de pouquinho em pouquinho, é de grão em grão, de degrau em degrau, que a gente vai alcançando a evolução. A fé transporta montanhas, porque nós, seres humanos, somos co-criadores de nossa existência. E ter fé em Deus é compreender as leis, seguir as leis, ser benevolente, indulgente e perdoar. Ter fé em mim é entender que eu sou uma lei de Deus viva, atuante, material, e que Ele precisa de mim para fazê-las serem cumpridas. E se eu estiver nesse caminho, nada vai me abalar. E eu, como disse Jesus, nada vos seria impossível. Que Jesus nos abençoe cada dia mais. Que Ele possa abençoar as nossas vidas com muita luz, com muita paz, para dar um 2025 maravilhoso para a gente. E mesmo se chegar a dor, se chegar o desafio, que nós tenhamos fé, tenhamos a confiança, tenhamos a certeza, tenhamos a caridade de entender essa situação, que ela vai acabar um dia. De uma forma ou de outra, a dor vai acabar. Maria dizia, isso também passa. Fechemos então nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus para agradecer. Mestre Jesus, nosso guia e modelo, obrigado pela instrução da noite, obrigado por nos enviar do mais alto a instrução, a influência dos espíritos amigos, para que a palestra possa ser tão bem interpretada por todos nós, porque aqui somos todos aprendizes, cada um à sua forma, ao seu modelo. Possamos levar ao sair daqui pelo menos um pouquinho da certeza de que Deus nos ama, na certeza de que nosso Criador nos fez para sermos felizes, para sermos luzes, que sejamos luzes nas vidas daqueles que amamos, do nosso lar, do mundo todo. Que essas bênçãos que emanam dessa casa neste momento possam se fortalecer ainda mais durante o passe, durante o tratamento, que através das mãos caridosas dos médiuns recebamos do mais alto os remédios necessários que curam as dores do nosso corpo e as dores do nosso espírito. Que ao ir para casa levemos todo esse fluido positivo, para que ele fique conosco e fique se multiplicando em nossa casa, a fim de que ele alcance essa cidade, esse país, esse nosso planeta que tanto precisa de luz. Que sejamos um pontinho a mais da luz de Deus. Que assim seja.